Fala pessoal, boa noite. Quanto tempo, hein? Tive aí meu celular sequestrado aí pelo Alexandre Torquemada de Moraes e acabei ficando sem acesso às redes sociais. Demorei muito a conseguir acessar. Eu vou fazer uma live breve para poder sanar algumas dúvidas de quem achou aí, né, ou pensou que tinha acontecido alguma coisa mais grave. Não aconteceu nada de mais grave, mas eu realmente estava sem acesso às redes sociais. Só com acesso ao Twitter. Boa noite a todos que estão entrando aí. E na verdade é mais para esclarecer. Bom, acontece que nós vemos claramente um ativismo social no Brasil, mas não somente isso. Também temos um ativismo judiciário. Uma vez que nós temos na sociedade esquerdistas e mutirões barulhentos, eles são o menor de todos os nossos problemas. Agora, quando você tem um ministro do STF fazendo ativismo jurídico de esquerda, é péssimo. Agora imagina quando você tem 11. O que você acha que vai dar? Vai dar merda, né? E é isso que acontece. Bom, o Alexandre de Moraes resolveu inventar um inquérito das fake news que o ministro Marco Aurélio Mello votou contrário, dizendo que é um inquérito natimorto, significa que ele já nasce morto, porque ele não tem materialidade, ele não tem robustez, ele não tem objeto, ele não tem legalidade para seguir adiante, mas o Alexandre de Moraes resolveu dizer que ele é foda e ele vai assim mesmo avançar. Não satisfeito, ele resolveu dizer que aquelas idosas de 60 anos até 80 anos, algumas até de 90, com guarda-sol, camisa amarela, gritando Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, são fascistas, são um risco à pátria. Essas senhoras colocam a nossa sociedade brasileira em extremo perigo. É basicamente o que o Alexandre de Moraes imagina. Já o outro grupo, de preto, coquetéis molotovs, bastões de ferro, bastões de madeira, facas, socos ingleses. O que eles fazem? São pró-democracia. O Alexandre de Moraes diz que eles são pró-Brasil. O Alexandre de Moraes ele tem se tornado cada vez mais explicitamente um inimigo da nação, né? Assim como o ministro Gilmar Mendes, por suas decisões também totalmente monocráticas, se mostrou um inimigo da nação. E vários outros ministros aí que ocupam o Supremo Tribunal Federal que, como instituição, é muito importante, como instituição. O que não significa que os seus ocupantes sejam importantes, né? Uma vez que você ocupa uma cadeira de proeminência, eles precisam trabalhar pelo Brasil. Eu, como deputado, eu preciso trabalhar pelo Brasil. O Alexandre de Moraes enviou à minha casa a Polícia Federal para poder apreender meus celulares, tablets, laptops, né, computadores, extratos bancários e tudo mais. Eu falei, ok. Eu poderia ter recusado, eu poderia ter negado e dito, não vão levar nada. Eu não compactuo com essa ilegalidade, com essa... Eu vou dizer que isso é uma estrovenga, é o que é. É tão estranho, tão esquisito esses dois inquéritos, tão ilegais, tão à margem da lei, que eu não consigo compreender como que seguiram adiante. Aí de repente me deu tive aquele insight e lembrei, é o ministro Alexandre de Moraes do STF. Então tudo se explica, certo? Então eles chegaram na minha casa, terminaram de buscar o que tinham para buscar e no final só levaram umas anotações que quando eu estou fazendo uma live aqui vem alguma pergunta, eu anoto aqui para não perder o fio da meada, e o meu celular de uso pessoal. De quebra ele pediu o sigilo telefônico quebrado e também o bancário. Ok, não tem problema, pode fazer à vontade, não tenho nada a esconder, não tenho rabo preso, não tenho nada a temer. E não, eu não gosto do Alexandre de Moraes. Não aceito como juiz, porque ele não é juiz, ele simplesmente é um apadrinhado. E acho que ele é inepto para o cargo e inapto para o cargo.
e acho que ele é o inimigo da nação. Então, o senhor Alexandre de Moraes, não, o senhor nunca vai ter o meu respeito. Jamais. E o senhor nunca vai me colocar com medo. Jamais. E o senhor arrumou um inimigo político que é determinado e focado, coisa que o senhor não é. Eu vou empenhar cada dia do meu mandato e da minha equipe para tornar público todo e qualquer ato ilegal do senhor, seja atual ou seja pregresso. O senhor vai me chamar de Daniel o Coveiro, que eu vou desenterrar tudo sobre a sua vida. Pública, é claro. A sua privada não me interessa. A sua vida privada é sua. Agora, a sua vida pública já está na privada há um certo tempo. Tu entendeu a analogia? Você entendeu a analogia. Então, o Daniel o Coveiro vai desenterrar todas as reportagens. Afinal de contas, as reportagens servem como parâmetro, porque o senhor baseou o seu inquérito em reportagens da revista Cruzoé, da revista Isto É, da revista Veja, da revista Época, ou nas ilações da deputada Joyce Hasselmann, a ex-heroína da direita. Sim, eu torço para o seu impeachment, senhor Alexandre de Moraes. Se eu fosse senador, o senhor está com a pulga muito atrás da orelha. Infelizmente, somente o Senado que julga os ministros do STF. E eu sou deputado federal. Não faz parte da minha função precípua, mas poderia. Ia ser muito bom. O senhor teria alguém assim no seu calcanhar o tempo todo. Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre de Moraes. E não ia ser um índio cantando no teu ouvido. Sabia? Essa aqui é a novidade. Bom, é isso que eu queria falar para vocês. Está tudo bem. O inquérito, né, ele está totalmente à margem da lei. Ele se baseia em absurdidades. É uma coisa que é muito amadora para um ministro que resolveu ser o acusador, inquisidor, delegado, investigador e o julgador. Ele é tudo errado, tá tudo errado. Só que ele só não admitiu isso ainda. Veritas filia temporis, a verdade é filha do tempo. São Tomás de Aquino. Significa que a verdade, ministro, sempre prevalece no final. Agora eu explico a vocês, meus seguidores, né, conservadores, patriotas, e também para os imbecis da esquerda que me stalkeiam. Eu entreguei o meu celular porque eu quis entregar meu celular. Eu poderia ter me recusado, afinal de contas eu sou inviolável. Eu não sou obrigado, pelo artigo 53 da Constituição, robustecido pela redação 35, que é a emenda 35, que alterou sua redação de 2001, eu poderia ter dito: eu não compactuo com essa ilegalidade, não vão levar meu celular. Eu poderia ter feito isso. Por outro lado, eu lembrei que a militância talvez me cobrasse falando: você está devendo alguma coisa, por isso que não entregou? Não é possível. Então resolvi entregar. Me arrependo um pouco. Me arrependo porque eu poderia ter bancado para demonstrar que eles estão fazendo algo dentro da ilegalidade. Contudo, já foi. E, infelizmente, a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida jamais voltam atrás. Foi uma oportunidade perdida para mostrar para ele que ele é só um ministro do STF. Mais nada. Um cidadão gosta de dar carteirada no aeroporto, não passando no raio-x e dizendo: eu sou um ministro do STF, eu não posso passar nesse raio-x. E a mulher dele, pum, eu sou mulher do ministro do STF. Carteirada. Carteirada. Que feio. Que feio. Isso é muito feio. Se tu fosse filho da minha mãe, tu tinha tomado umas boas chineladas na infância, aí era um homenzinho, mas não tomou a chinelada e virou. Deu no que deu. Deu nisso aí. Alguém quer um café? Eu ofereci café para a Polícia Federal. Assim que chegaram na minha casa, eu falei: querem um café? Nós temos aí... Bom, tem alguém aí dizendo que o Covid não é eterno, né? Eu tive Covid há um mês. Ele não dura um mês. O período da carga viral é em torno de 8 a 15 dias. Eu fui assintomático. Significa que eu não desenvolvi nenhum sintoma. E já faz um mês. O Covid não é eterno.
Tem alguém perguntando aí como é que eu me sinto. Me sinto bem. Me senti bem, na verdade. Para mim, nenhuma gripezinha foi. Só para deixar claro. Tá bom, gente? Então, não sei se é de esquerda que está perguntando, mas não. Não me fez mal algum. Tá certo? Bom, aí deu no que deu. Acontece que eu e mais 9 deputados e um senador da República tivemos nossos sigilos bancários e telefônicos quebrados, né? Uma clara violação às leis, porque isso é muito sério, muito sério. E quando isso aconteceu, eu percebi o ativismo jurídico que está aqui no Brasil, isso é muito sério. Agora parando um pouquinho com sarcasmo aqui, com deboche, porque até o Alexandre de Moraes não merece nossa atenção. Ele merece sim uma prisão, é o que ele merece. Senhor Alexandre de Moraes, esse vídeo vai chegar ao senhor com certeza, porque o senhor me stalkeia. Sendo assim, vê se compartilha o vídeo aí, faz alguma coisa que preste. O senhor merece sim, Alexandre de Moraes, uma cadeia que o senhor merece. A sua história, ela não está escondida em nenhum cofre, pelo contrário, ela está muito explícita em várias mídias, né, que fizeram questão. Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Quem com porcos se mistura, farelo come. E assim por diante, né? São máximas velhas, mas são clássicas. A vida do senhor não é lá grande coisa, não. Sabia? É uma coisa muito ruim até. É lamentável que o senhor um dia tenha sido secretário de segurança. Impediu aí o GAECO de trabalhar com a Polícia Militar e Polícia Civil, dificultando investigações ao PCC, primeiro comando da capital. Nasceu lá em 91, inspirado pelo CV, o Comando Vermelho, que nasceu lá no presídio de Ilha Grande, como Falange Vermelha, depois se tornou Comando Vermelho, né, que criminosos comuns, com presos políticos, faziam manobras orçamentárias, criaram o Caixa Comum, ou seja, cometiam um crime do lado de fora e faziam o Caixa Comum no presídio para financiar crimes maiores. Começavam aí, a Falange Vermelha trabalhava com sequestro, roubos a banco, roubos de carro, e depois partiram para algo mais sério, tomada hostil territorial, né? Assim nasceu a Falange Vermelha, que evoluiu para o Comando Vermelho, que depois em São Paulo, na década de 90, ano de 91, nasce o primeiro comando da capital, que se ramificou para o terceiro comando da capital, que basicamente foi perdendo força por briga de liderança, né? E o senhor estava lá, negligenciando em prol do PCC. Ou seja, não estou aqui dizendo que o senhor é do PCC, de jeito nenhum, longe de mim fazer isso. Só que o senhor negligenciou, o senhor é conivente com o ato, né? Uma vez o senhor disse que não quer o GAECO trabalhando com a Polícia Militar. O senhor fragmentou essas investigações. O GAECO perdeu a força da inteligência policial, perdeu a força das ações policiais, trabalhou um pouco mais reduzido, perdeu conexões. E o senhor estava lá, era o senhor, o secretário. E de repente, como num passe de mágica, Michel Temer resolve nomeá-lo para o STF. Alguém sem proeminência, sem conhecimento nenhum. Quem era Alexandre de Moraes? Aí o artigo 101 da Constituição garante que os requisitos sejam idoneidade moral, brasileiro nato, acima de 35 e abaixo de 65 anos, notável saber jurídico. Pronto. Você está qualificado a ser um ministro do STF. Você precisa sequer cursar direito. Sequer ser acadêmico em direito. Você nem precisa ser formado em nenhuma área. Você só precisa ser amigo do presidente. Embora o Alexandre de Moraes tenha sido promotor de justiça, que é um concurso difícil, tem que admitir.
mas ele não é juiz. Salvo engano, apenas o Fux e a Rosa Weber são juízes de carreira, ou seja, por provas e títulos no STF. Os outros 9 são advogados. Hoje, magistrados, e muitas aspas na palavra magistrado, porque foram ali apadrinhados de alguém. Lewandowski, advogado, subiu à magistratura por conta do 5º Constitucional e depois STF, por indicação presidencial. O Caçulinha, assim conhecido, Caçulinha da Corte, né, que é o mais novo, mais jovem, que é o ministro Alexandre de Moraes, promotor, vida política, com Alckmin e pessoas dessa estirpe. Né? Aí, de repente, correria da Dilma, impeachment, né? Tchau, querida, blá, 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 não sei o que lá, Ustra. Ele aparece como Lord Voldemort. Aquela toga preta e ele fala, agora eu sou poderoso. Agora eu mando no Brasil. Falou de mim? Tá preso. Sarah Winter, Daniel Miguel e vários outros ativistas. Operações policiais cinematográficas em uma granja onde 2 idosos marcaram de ver a Copa de 70. Evidentemente, uma caixa de fogos de artifício que qualquer cidadão pode comprar em uma loja, um facão sem ponta, desbastado, para poder cortar ali uma carnezinha aqui, uma costelinha que eles estavam assando ali, e camisas do Brasil. Apoio ao presidente Bolsonaro, armas para o povo de bem. Eram esses os dizeres. E a mídia diz assim: grupo extremista é preso no DF. Os terroristas tinham faixas com dizeres Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, uma caixa de fogos de artifício, 12 por 1, um facão desgastado, sem ponta, para cortar a costela, algumas bandeirinhas. Vocês viram a operação? Todas as vezes que eu assisto aquele vídeo, eu racho de rir ao ponto de quase mijar nas calças. Drones, filmagem 4K, 10 viaturas em comboio se direcionando, ações táticas. Polícia, polícia! Os policiais se envergonharam da ação. Todos, como se fossem a SWAT, ingressando numa casa e encontraram exatamente isso. Enquanto isso, Black Blocs, em outro tempo, Black Lives Matter, organização criminosa, terrorista, Antifas, organização criminosa, terrorista, depredando, agredindo, matando pelo mundo. Nos Estados Unidos jogaram fogo em um mendigo, fogo de artifício. Aí me tem um culto perto do STF, alguém solta alguns fogos ao final do culto, outra pessoa fez muito mal, fora STF, o STF pegou essas imagens e falou, ataque ao STF com fogos de artifício. Ataque ao STF com fogos de artifício? Eles não sabem o que é um ataque. Eu remonto e relembro em 1982, né, década de 80 na Colômbia, né, o ataque do M19, que chamava-se Movimento 19, o M19, movimento paramilitar, atacou o Palácio da Justiça na Colômbia com um míssil, um lança-míssil. Aquilo foi um ataque. Aquilo foi um ataque. Né? Se fossem fogos de artifício direcionados para o STF, de propósito, poderiam até dizer, olha, estão tentando nos amedrontar, mas de longe seria um ataque. Né? De longe seria um ataque à instituição. Que deixo claro que é importante, a instituição STF, não os ministros, a instituição. Quem manda no STF é o STF. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição muito importante e ela deveria ser respeitada. Mas se os próprios ministros não a respeitam, como que o povo vai respeitar? Só que a gente lembra também que eles não estão salvos de crítica.
Uma vez que eles tentam, quando alguém fala, eu não gosto do Alexandre de Moraes, eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano, eles, tá preso, abre inquérito, fake news, ato antidemocrático, blá, 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 não sei o que lá. Então a minha live era mais voltada a isso para poder dizer que tá tudo bem, tudo certo, tudo ok. Em breve eu vou reaver os meus pertences. Não estou conseguindo sequer acessar o meu notebook, porque ele foi apreendido. Eu usei ele umas 10 vezes. Minha filha usa muito mais do que eu para fazer a faculdade dela, as aulas na faculdade, e agora estão remotamente, né? Então ela está acessando bastante, ou seja, não está acessando. Estão prejudicando as notas da minha filha. Eu estou muito puto com isso. Eu tive que comprar um celular novo, ou seja, gastar dinheiro à toa. Eu estou muito puto com isso. Por conta de quem? Alexandre de Moraes. Por causa dele. Isso está me deixando para morrer. Eu estou muito puto com isso. Então, sim, tá tudo bem? Não. O Alexandre de Moraes não vai me calar, não vai calar vocês. Sugiro a vocês que, se puderem, leiam ali o artigo 5º, inciso 16 da Constituição, que é cláusula pétrea, ela não pode ser mudada, salvo por uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Significa que o direito à manifestação pacificamente é inalienável. Não fui eu que escrevi a Constituição de 88. Está lá. Leiam, artigo 5º, inciso 16, o rol de garantias e direitos fundamentais. Leiam também o artigo 53, todos os parágrafos. Ali vocês vão saber qual é a inviolabilidade de um deputado federal e de um senador da República. Né? Invioláveis por opiniões, palavras e votos. Constitucional. Se o STF, guardião da Constituição, não respeita a Constituição, nem a persecução penal, eles endossam para que um desavisado e outro também margeie a lei. Afinal, eles estão margeando a lei. Logo, são marginais. Né? Quando marginal não significa de forma pejorativa classificar alguém. Marginal é aquele que margeia, anda à margem da lei. E esse inquérito nasceu à margem da lei. Ele permanece à margem da lei. Então, desrespeitando claramente a Constituição, a norma máxima, a Carta Magna do Brasil. Tá certo? Então é isso que eu queria passar para vocês. Está tudo bem? A luta está de longe, mas de longe de acabar. Nós temos muita estrada pela frente. Temos muita ideologia a enfrentar, muito ativismo jurídico e político a enfrentar. A única coisa que eu conclamo a vocês é que vocês não desistam da pátria. Não abandonem o presidente. É muito sério o que está acontecendo, uma vez que você tem a mais alta corte do Brasil lutando contra o país. Chegou ao ponto de um ministro dizer que a Constituição é mera formalidade inferior. O STF, como instituição, está acima e deve ser protegida. Pesado, não é? Não é pesado isso? Dizer que a Constituição está abaixo do STF é muita prepotência, não é? É isso que eu queria passar para vocês. Então, vou tentar voltar às lives normalmente para que a gente possa mantê-los informados. E claro, o que eu puder responder e conseguir responder, eu respondo por aqui. Tá bom? No mais, peço apoio de vocês para que nós não percamos esse sentido de patriotismo e deixo claro, toda nação em evolução ou em perigo, os primeiros a ouvirem o chamado são os patriotas. O resto acompanha esses. Tá certo? Tamo junto. Quem está em dúvida aí o que aconteceu, acompanha a live aí. Tamo junto, abraço. Força e honra.